Boa noite. Estamos aqui, eu e o Fabrício Ranzolin. Hoje nós vamos falar sobre o ingresso de Júpiter em Câncer. Eu escolhi essa imagem, né? Porque os raios de Júpiter, os raios foram a arma que os Cíclopes lhe deram para que ele vencesse a batalha contra os titãs. Na mitologia Urubá, Xangô, que é o deus da justiça, assim como Júpiter, ele fica com o trovão e deu a sua companheira Yansan o domínio sobre os raios. Em primeiro lugar, então, eu gostaria que o Fabrício se apresentasse, ele que é lá do Rio Grande do Sul. Boa noite, Fabrício. Boa noite, é um prazer muito grande estar aqui com você, Douglas. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelos nossos telespectadores aí que estão com a gente na live. Estou muito feliz de estar aqui. Sou astrólogo profissional já há muitos anos. Eu comecei a atuar profissionalmente em 2008, 2009, mais ou menos. E eu vinha dessa área, a gente pode dizer hoje em dia, né, das terapias complementares. Eu era professor e ensinava isso em escolas, então a astrologia para mim, que eu já tinha estudado anteriormente, já tinha feito cursos, mas não tinha praticado profissionalmente, caiu como uma luva e me ajudou. Foi uma ferramenta muito preciosa para me ajudar a ajudar as pessoas, né? Então, comecei a atuar profissionalmente a partir daí, e gradualmente as minhas outras atividades começaram a ficar não tão relevantes, e direcionei praticamente meu trabalho todo até hoje em dia para astrologia, ajudando as pessoas a se conhecer através do mapa astral, fazendo as previsões, ministrando Eu vi que aulas. você tem algumas publicações, né, Fabrício? Podia falar um E, pouquinho delas? claro, o meu último livro é esse chamado Montanha e Lua, que é um livro bem interessante que eu lancei agora no ano passado, outubro do ano passado, na Feira do Livro de Porto Alegre, que é onde eu fiz uma compilação. Porque quando a gente dá a consulta e a gente dá orientações para as pessoas, às vezes algumas orientações com relação a exercícios de meditação, de visualização, você vai repetindo sempre. Aí eu peguei e fiz esse meu último livro. E os anteriores, eles são livros também com essa temática de autorreflexão, espiritualidade. O de Cristais, ele é um livro para quem trabalha nas terapias holísticas, né? Para quem é reikiano, para quem atua nessa área. E os outros dois anteriores, que é a Fada e o Jatobá e o Arco-Íris, são também com temática espiritual, só que uma visão mais com conto. Interessante, Fabrício. Você já trilhou aí a carreira de escritor. Eu também eu tenho aqui falar um pouquinho de mim, o meu site, onde eu trato de mitologia, arte, astrologia, tudo relacionado. Também faço vídeos sobre a astrobiografia das estrelas da época áurea de Hollywood, onde eu vou acompanhando a vida delas através do mapa astral, faço astrobiografia. A última que eu fiz, está lá no site, é Redilamar, é uma que aliou a beleza a genialidade, que ela foi com a sua inteligência, ela foi uma precursora do Wi-Fi, do Bluetooth, que é uma forma de se comunicar através de ondas. Por acaso, ela tinha Urano em Aquário. E também escrevi um livro, O Anel do Nibelungo, né, o conflito entre o amor e o poder, que trata da tetralogia das obras de Richard Wagner, bem como a sua biografia astral também, a astrobiografia. Bom, feitas as apresentações, hoje nós vamos começar a falar sobre o ingresso de Júpiter em Câncer. O Júpiter, ele ingressou em Câncer no dia 9 passado, né, dia 9 de junho, e ficará até 20 de junho de 2026, quer dizer, mais de um ano para a alegria e gáudio dos cancerianos, né? Vai ser um período muito bom para eles.
E nós temos aqui o mapa do ingresso do Júpiter em Câncer. Ele entra em Câncer participando de uma quadratura com uma conjunção ainda não exata de Saturno e Netuno em Áries. Queria falar um pouquinho sobre o mapa, Fabrício? Sim, eu achei esse mapa, ele tem uma questão relevante que eu queria pontuar, que é como a gente vai fazer comparações com uma das formas de trabalhar com astrologia, né, Douglas, é a gente sempre olhar o que aconteceu no último ciclo e tentar entender para projetar para o seguinte. E uma das coisas que tem esse mapa é que exatamente nessa mesma entrada que está acontecendo agora, de Júpiter nesse movimento que ele está fazendo, né? A questão do Marte, que está também no mesmo segmento céu que estava no movimento anterior dele. Que é nesse segmento que começa ali, Leão, Virgem. Se não me engano, ele vai Sim. até Capricórnio, né? Então, eu acho que a gente tentar, o pessoal que está nos acompanhando aí, com essa astrologia, tá ligado nesse intervalo do mapa, nesse pedacinho ali, porque com certeza vai conseguir identificar eventos relevantes, né, para sua vida nesse movimento. Interessante. Outra questão também, né? Existe uma figura aqui no mapa, que é um trígono entre Plutão e Urano, e dois sextis entre Saturno, Netuno e Plutão, e Saturno, Netuno e Urano, quer dizer, um triângulo equilátero aí, isósceles, aliás, e a ponta desse triângulo, um dos vértices, está tensionando o Júpiter em Câncer. Esse movimento foi bem rápido, eu creio que hoje ele já avançou e já está fora dessa quadratura. Então, essas tensões foram sentidas mais nesse mês. Toda essa questão de tensão entre esses dois pontos foi sentida mais nesse mês. Agora ele avançou. Mas o Júpiter, entrando em Câncer, ele vai trazer outras equivalências, outros efeitos, né? Um dos principais que tem é a tradição, a família, toda essa questão de raízes vai ser valorizada. Então, todas essas temáticas vão ser favorecidas pela presença do Júpiter em Câncer. Folclore, todas essas questões ligadas à raiz de uma determinada pátria. Na mitologia, eu vou fazer um preâmbulo, porque depois daquela que Zeus toma o Olimpo, ele monta diversas relações, tem diversos filhos e estrutura o seu reinado com base na família. Tanto que ele, apesar de reger Sagitário, na astrologia antiga reger Peixes também, ele se exalta em Câncer, justamente por essa questão de fertilidade, que ele teve inúmeros filhos. Ele se estabeleceu no Monte Olimpo, fez ali sua corte, que é um monte mais alto da Grécia, né? E a primeira filha, Minerva, que nasceu de Metis. Metis, aquela que havia feito uma beberagem para que os seus irmãos fossem vomitados de Cronos, Saturno, e depois ele se relaciona com ela, mas temendo-a, ele pede para que ela se transforme em uma gota e engole a gota. Mas não sabia que ela estava grávida. E dali nasceu Palas Atena. Aqui nós vemos Hefestos quebrando a cabeça de Zeus para que nascesse Palas Atena. Ela nascendo toda armada, ela é a deusa da sabedoria e das guerras justas. As horas regiam todos os movimentos
da Terra. E elas são irmãs de Eurínome. Zeus teve as horas com Eurínome, assim como as horas eram Irene, a paz é o nome, e Dike, a justiça. E também nasceu de Eurínome as Moiras, que eram as senhoras do destino, Atropos, Láquesis, e que a Atropos era inflexível, uma tecia, a outra fiava, e Láquesis cortava o fio, indicando o final da vida do indivíduo. As três graças, cuja função era trazer graça e elegância à corte, fazendo que as pessoas se sentissem bem. Deméter era sua irmã, e ele se relacionou com ela e teve uma filha Perséfone, que depois foi tomada como esposa de seu irmão Hades, e morava um tempo no submundo e depois vinha até a superfície. As musas que ele teve com Mnemosine, que era a memória, e são todas aí: Calíope, Clio, Euterpe, Melpomene, Terpsicore, Polímnia, Thalia e Urânia. Urânia era a musa da astronomia e da astrologia. Ela é a patrona dos astrólogos. São filhas de Mnemosine, a memória, para que ficasse, através de suas atividades, ficasse perpetuada a memória. Aí, depois de todas essas relações, ele faz o hierogamos, o casamento sagrado entre Hera e Zeus, Hera, sua irmã. E eles têm 4 filhos. O primeiro, vou adiantar um pouquinho, o primeiro Ares, Marte, o deus da guerra. Depois, Hefestos, o ferreiro dos deuses, nasceu coxo, foi rejeitado, mas depois ele voltou e conseguiu seu lugar no Olimpo. E a terceira, Hebe, a deusa da juventude, que ela servia néctar e ambrosia aos deuses. Aqui nós temos o nascimento a quarta filha de... Só um pouquinho de intervalo, uma parênteses. A quarta filha é Elícia. Elícia era a deusa dos bons partos. E Zeus se relaciona com Leto, e ela engravida de gêmeos. E aqui, Hera, que pode ser vista ao fundo, ela impede que Lícia vá assistir o parto de Leto, e nascem ali a Diana, ou Ártemis, e Apolo. Ártemis nasce antes, vê a mãe no sofrimento do parto e pede ao pai que não tenha filhos, não tenha nunca filhos. E ela era uma deusa lunar e seu irmão Apolo, um deus solar. Com Maia, uma Pleiade, ele teve Mercúrio, o comunicador dos deuses, o deus da comunicação. E era o único que tinha permissão para entrar no submundo e voltar. Ele era um deus psicopompo, que transportava as almas ao mundo inferior. Aqui, Dioniso, ou Baco, o deus do vinho, que significa nascido 2 vezes, porque ele, enquanto Zeus se relacionava com Semele, era disfarçada de uma velha, pediu para que ele, seu companheiro, se apresentasse na sua verdadeira expressão. Ela pediu, e ele se apresentou, ela foi fulminada. Então, ele costurou o feto, que já estava no ventre dela, e nas suas coxas. Então, Dioniso nasce 2 vezes. É perseguido, vaga pelo mundo, mas consegue fazer o vinho. Então, ele também é admitido no Olimpo.
E, por fim, para não nos estendermos muito, Hércules, que era filho de Alquimena. Zeus se transformou no próprio marido de Alquimena, que chamava-se Anfitrião, e teve uma relação, e dali nasceu Hércules. E o Anfitrião o criou assim mesmo, e ele se transformou no maior guerreiro grego, cumpriu seus 12 trabalhos, depois vestiu uma túnica embebida em veneno, não podia se curar o veneno da hidra de Lerna, e foi colocado numa pira e subiu ao Olimpo. De lá ele se transforma num semideus e se casa com Hebe, a deusa da juventude. Para substituir Hebe, Zeus pediu para que fosse colocado um príncipe grego, que foi raptado e levado ao Olimpo para servir de anfitrião. Agora me fugiu o nome. E aqui o Fabrício vai falar de outros aspectos de Zeus. É muito interessante que muitas dessas correspondências que você trouxe, Douglas, a gente tem também na astrologia hindu. Essa imagem é uma imagem muito interessante porque nós temos o Sol ao fundo, Saturno à direita, Júpiter, aquelas bolinhas de gude ali é a Terra, né? A gente tem à esquerda ali. Do lado direito nós temos Netuno e Urano. Então, o que acontece no sistema solar? Você tem o Sol como centro, né? Como o Deus principal pela astrologia, né? Seja ela moderna ou tradicional como foco, mas Júpiter ele é tão forte que ele arrasta um pouco do Sol também. Então, Júpiter também tem essa característica solar de ser o centro das coisas, ou ser a fonte das coisas. Então, digamos que se a gente tivesse um segundo ponto, um segundo Sol no sistema solar, seria Júpiter. Tanto que o Júpiter ele arrasta um pouco o Sol, né? Há um ponto de gravidade entre os dois, porque ele também é muito grande, é muito poderoso com as suas luas, né? E devido a essa presença muito forte, muito brilhante, de ser um planeta muito grandioso, desde o princípio, ele também foi posto na astrologia oriental, né, na astrologia sideral, hindu especialmente, ou Jyotisha, Védica, como também um dos deuses, né, se não o maior deus, mas, né, um dos deuses que tem essa força e essa ligação com o todo, com o absoluto, assim como o Deus maior. Na astrologia hindu, ele é Brihaspati ou Guru, né, nesse sentido de guru. E Brihaspati significa o grande mestre, ou o mestre dos mestres. Bri, grande, Pati, o professor. Da mesma forma, olha que interessante, né? Isso na astrologia hindu a gente pega o que aí mil e alguma coisa antes de Cristo. Também o Brihaspati, ele é também o filho mais velho dele é Mercúrio, né? Ou Buda. Também tem essa associação de velocidade, a capacidade comunicativa e do ensino, porque o guru ele tem essa característica que são aqueles que nos ensinam, que nos orientam, porque tem comunicação com o que é transcendente e está além daquilo que a gente compreende. Ele é neto de Brahma, que é o criador do mundo, o absoluto, né? Então a gente poderia comparar, né, como o universo, o absoluto, na filosofia hindu, inclusive. Então, o Júpiter ele é neto, ele é o filho, o herdeiro desse potencial sagrado muito antigo das verdades absolutas que permeiam a religião, a nossa relação com o todo, com o cosmos, com o que é sagrado, com as escrituras antigas, né? Tanto é que na mitologia hindu, se você mostrar, passa para nós, por favor, a imagem de Brihaspati, ele tem na mão sempre, né? Aqui é Esse, por Marduk, favor, né? é isso. Obrigado. Ele tem nas suas mãos um jarro que
ele leva o néctar da eternidade, né, dos deuses. Ele geralmente leva também como se fosse uma conta de oração numa das mãos, mas ele também é um Deus justo, por isso ele rege também não só os professores, os gurus, mas também os juízes ou aqueles que arbitram as vontades dos homens. Então ele vai levar ou uma espada, né, ou um cetro. Eu também já vi imagens de Brihaspati com livros sagrados, né? E ele teve, assim também como na mitologia greco-romana, aquele que teve muitos filhos e que teve a capacidade de se transformar por ser um deus superior, né, de transcender a forma e se transformar em outros seres. Brihaspati também teve várias formas de acordo com as verdades que ele vem ensinar, são 12. E ele também teve muitas esposas, se não me engano, foram 4 ou 5 esposas. E muitos filhos, né? Representando também essa mesma característica, Douglas, da fertilidade, né? Quer que mude slide? E na astrologia hindu, só para concluir, ele também, por ser o maior, ele é o maior benéfico, né? Ou aquele que traz a riqueza, a fortuna, a benevolência, a sabedoria e o conhecimento superior. E a imagem anterior, que daí sim, né, é da antiga, da astrologia lá nas suas origens. O que é isso, talvez? 2.000 anos, talvez, antes de Cristo, eu acredito, né, Douglas? Por aí. Marduk, ou Júpiter, né, o rei da Babilônia, o deus da Babilônia, que foi essa grande cidade histórica, que é bíblica, inclusive, né? Uhum. É bíblica, né? Também ele Os tinha essa hebreus foram mente. escravizados e levados para lá. Daniel. Sim, Daniel, né? E assim como os deuses jovinianos da Grécia e da Roma, também ele era conhecido como o deus do trovão, o deus das leis, né? Aquele que era o mediador entre os deuses e os homens. Então a gente vê que a astrologia, ela, embora utilize essa característica, né, simbólica dos deuses, também tem correspondências relevantes com relação ao céu, ao comportamento dos planetas em si mesmos. E na astrologia, a gente fala tanto de mitologia porque são símbolos importantes para a gente aprender atributos e para a gente entender um pouco também as nossas próprias leis, características pessoais, né, no nosso mapa. Então, vá lá no seu mapa astral e procure Júpiter. Vamos ver onde ele está lá. Você vai entender muito de onde vem a sua força, a sua fé, né, a sua necessidade de aperfeiçoamento pessoal também. E nessa imagem, Júpiter está combatendo o demônio do caos. Acho que é Tiamat, que é o demônio do caos, né? Tem mais um slide que você trouxe aqui que deve ser outra imagem de Brihaspati. Isso, esse é o Navaguarra, né? Que daí esse é o planeta mesmo, que você tem o deus da filosofia e você tem o deus Brihaspati, porque Júpiter ele se converte em diversos deuses, né? Ou em diversas formas, assim como ele foi na mitologia greco-romana, né? E aqui ele é o Navagraha, é como ele se apresenta planeta Júpiter. E para eles não é planeta, eles não vêm como um objeto ou como um planeta como nós vemos, né? Eles vêm como uma forma de dimensão, é uma realidade superior. Por isso eles chamam Navagraha, que corresponde ao nono planeta. Então, o planeta, na realidade, é somente a expressão material desse ser, ou dessa realidade, ou desse senso, dessa essência que corresponde ao que o planeta atua, né? E na mão dele ali o néctar dos deuses, que é o néctar da eternidade, né? Do oceano da vida, que ele
que ele está levando com ele. Ele tinha essa capacidade, né, de proporcionar a eternidade. Assim como no Exatamente. Então, Olimpo, né? Quem serviu o isso, néctar, eu lembrei, o príncipe de Troia, Ganímedes, que é um dos símbolos do signo de Aquário, né? Ele que passou a ser a pessoa que serviu os deuses do néctar lá no Olimpo. Engraçado essa sim, correlação do néctar, tanto na hindu quanto na greco-romana. é muito interessante. E tanto é que nós temos na casa 9 o quê? A religião, né? Como é que eu fico eterno de Né? alguma forma, não é? Né, Douglas? Me conectando com algo maior do que eu. Um sistema religioso, uma espiritualidade, uma fé em alguma coisa que está além daqui, né? É muito interessante, sim. Por isso que eu gosto de extrapolar um pouco as fronteiras, porque é, é, é é tão bonito de ver que na essência é a mesma coisa, mas tem diversas frequências ou linguagens, né? Conforme cada cultura. Cada cultura tem sua nuance, né? Vamos ver aqui o que temos. Agora vamos ver na história, né? Nós pegamos 5 vezes aí que Júpiter esteve nesse grau zero de câncer. Aqui, 65, 66, ele entrou a primeira vez em novembro, depois retrogradou, entrou definitivamente em maio de 66. E era a época do começo da Revolução de 64, né? Então, foram realizadas eleições, mas aí que depois foram extintos os partidos políticos e é decretado o ato institucional número 3, que já começou com eleições indiretas, ou seja, começou a cercear um pouco os partidos políticos e a centralização no governo militar. Aí o Adhemar é afastado, Adhemar Pereira de Barro, afastado do cargo de governador e cassado pelo presidente Castelo Branco. Aí começou o início da repressão. O líder, Luiz Carlos Prestes, é preso e condenado a 14 anos. E como revide, houve um atentado à bomba contra o Marechal Arthur da Costa Silva, que viria a ser o sucessor do Castelo Branco. Ele era candidato a presidente do Brasil, e ali houve um atentado à bomba no aeroporto de Recife, deixando vários mortos e feridos. 3 mortos e vários feridos. Ele volta em 77, quando nós já começávamos a ter uma abertura lenta e gradual. E aí o presidente Geisel, né, assina a emenda e reabre o Congresso Nacional. Eu vou falar das primeiras 3, você fala das 2 últimas, tudo bem, Claro, Fabrício? claro. Porque eu sou um pouco mais idoso, aí eu lembro melhor. Essa época ainda está fresca na minha memória. E aqui aprova o divórcio, né, em 77, uma outra questão relacionada à família, né? E, por fim, a Raquel de Queiroz é eleita a primeira mulher para a Academia Brasileira de Letras. E ela era uma escritora, realmente. O Uma Geisel coisa que eu proíbe greve nos setores. Mas qualquer observação pode fazer também, Fabio. Não se. sim, não, mas vamos em frente, depois a gente conclui. O Congresso Nacional outorga a emenda constitucional número 11, que extingue o AI-5. O AI-5 é de 68, 13 de dezembro de 68. E ele demorou 10 anos, um pouco menos de 10 anos, e foi extinto aí em 78. Aí já começava a haver uma distensão, que é
um relaxamento na repressão. O general João Batista Figueiredo é eleito ainda pelo colégio eleitoral, e ocorre a morte do Vladimir Herzog, que causou um grande revolta em todos os meios aí, políticos, né? E a União é responsabilizada, porque ela era, a morte ocorreu dentro das dependências do DOI-CODE. 89, podemos falar, né, que é uma coisa mais recente. Protestos na Praça da Paz Celestial, aquela imagem icônica do rapaz na frente do tanque, morreu muita gente naqueles protestos. A queda do Muro de Berlim, porque o Muro de Berlim ele significava a existência da cortina de ferro, que era uma série de países comunistas que ficaram como um tampão entre a União Soviética e a Europa. A queda do Muro de Berlim veio seguida de uma série de eventos nacionalistas na Europa Oriental, e, para o caso da Alemanha, a Alemanha Oriental e a Ocidental se uniram e formaram uma só Alemanha, como ela existe hoje, e como existia antes da Segunda Guerra. Aqui o Fernando Collor passam para o segundo turno e o Fernando Collor é eleito. Vou até falar nessa altura, a gente pode falar, foi eleito com amplo apoio da Rede Globo naquela época, que ele usava aquele jargão, o caçador de marajás. Ele não queria que as pessoas tivessem altos salários. Então, esse mote foi explorado e ele acabou vencendo a eleição contra o atual presidente. Agora, mais recente, né? Você quer falar, Fabrício? Sim, 2001. claro, eu queria. É interessante observar, né, que nessas passagens de Júpiter em Câncer tem uma valorização muito grande de assuntos típicos cancerianos, né? As estruturas que já são tradicionais ou validadas na sociedade, né? Então, os grupos que estão consolidados e se protegem uns aos outros, lembrando muito aquela característica canceriana do caranguejo, que é aquele serzinho que é durão por fora, né? Que tem uma carapaça como um tanque e que se protege, e se esconde, né? Ou na água e anda pelos lados, mas que é um caçador, é um ser que tem garras grandes, segura aquilo que é e que é para si, né? Mas que também se alimenta do passado, de coisas mortas ou tenta reavivar ideias às vezes, né? Ou porque os caranguejos fazem isso também. Caranguejos, todo ser que se alimenta no mar, né? Ou nas águas, são assim o camarão, os caranguejos, eles se alimentam de animais, eles são os lixeiros do mar também, né? Dos animais mortos. Então também tem essa Necrófagos, né? representação. É, também tem essa representação deles então voltarem para trás ou quererem reavivar coisas que às vezes são do passado e deveriam ficar lá, né? Então é muito comum que haja um movimento relevante nesses grupos que se autoprotegem, né? Porque o caranguejo e o signo de câncer simboliza muito essas estruturas, entre aspas, né, mafiosas ou paternalistas ou materialistas ou paternalistas ou maternalistas, porque você tenta manter os próximos junto aos seus e reconhecer os seus valores ou rever e impor ou ressuscitar ou reforçar os valores que já estavam meio ficando para trás, né? Então esses últimos duas passadas de câncer que a gente teve, né? A gente teve, vamos pegar 2001, né? Seguindo ali.
foi aprovado o novo Código Civil brasileiro, e nesse Código Civil brasileiro também ele pega muitas estruturas dentro da sociedade, mas especialmente algumas questões da família, se não me engano. Eu não me lembro exatamente quais o quanto eles mexeram nisso. Mas eu me lembro que algumas estruturas cancerianas foram revistas. Você se recorda? Eu acho que sim, né? Do casamento, algumas Sim, o regras de. divórcio já havia sido aprovado anteriormente, mas houve uma sistematização, né, como lei em cima da família, dois aspectos muito ligados a Júpiter, né, que são as leis, e Câncer, a família, uma coisa bem análoga a essas questões. Sim, e dessas relações que têm que ser revistas, repontuadas aquilo que é importante, aquilo que tem que ser relembrado, né? Acho que o interessante é que você colocou aqui o ataque às Torres Gêmeas, porque foi algo muito brutal e significativo na época, porque eles conseguiram penetrar em algo que jamais se pensou, né, nesse evento, que foi algo que era muito entendido na época como impenetrável, como, né, algo muito inesperado, jamais ninguém pensava nisso, né, que ia acontecer alguma coisa naquela região ali, que seja. Nova York, Então, inexpugnável, né? Era contido exatamente essa como. palavra é ótima. Depois, o Revide, eles começam a Operação Liberdade Duradoura no Afeganistão, que terminou recentemente, numa retirada atabalhoada dos Estados Unidos, deixando para trás inúmeros armamentos, aviões, tanques. Sim, que acabou gerando 2013. e também muita Fala. instabilidade para o Afeganistão, né? Ficou pior do que antes, não sei. Eu não sou especialista em história, mas ficou muito ruim para as pessoas de lá, né? É a O volta do último período, Talibã. é, e o último período que nós tivemos foi o 2013 para 2014, né? Aonde a gente Isso. teve aí nesse intervalo de tempo, a gente teve alguns eventos muito significativos. No caso do Brasil, foi aqueles protestos que nós tivemos e que foram muito motivados pelo movimento de Marte, como eu estava falando no início, que nessa época, Exatamente. eu me lembro porque eu fiz uma análise disso na época, então ficou muito marcado. Marte estava quadrando Urano nessa época e estava exatamente nesse intervalo que ele está agora, né? Que vai ali Leão a Capricórnio, Sagitário, se não me engano, até o final de agora, né? Nós temos esse ciclo de Júpiter agora. Então a gente teve aquela grande manifestação, né? Que foi tomando em abril, que foi tomando uma proporção também muito grande, que eu pelo menos não me lembro de ter visto algo assim tão grande, né? Talvez numa atitude das pessoas de tentar evidenciar as questões que não estavam sendo evidenciadas, mas foi um movimento muito forte, né, na época. Também, Depois a gente vai falar do mapa do Brasil, a gente pode situar essa questão. Também é, que área que o Júpiter participa quando entra. Mas foi uma coisa muito espontânea e cresceu organicamente. Eu lembro da foto das pessoas todas lá tomaram conta do, da esplanada dos ministérios, tomaram conta de tudo ali. Não houve como parar esse movimento. Não tinha nenhuma liderança. Tinha algumas lideranças, depois emergiram para a política, o movimento vem para a rua, e que está aí até hoje, né? Mas o Júpiter mexendo com as massas, né? E é bem pontuado por você a questão Marte-Urano, fomentando revoltas. é isso que eu tenho sentido muito dessa essa pitada, porque o Marte ele vai aumentando, né? Os nossos
nossos telespectadores, a gente tem que entender que na astrologia a gente tem tendências maiores, e as tendências maiores elas são disparadas por planetas mais rápidos, que é o caso do Marte, né? Marte é o detonador, É, ele acelera os acontecimentos. exatamente. E nós tivemos também um fato muito interessante que foi quando Francisco, né? A gente teve ali essa transmissão de papado nessa época, que também é um assunto tanto jupiteriano, né, da religião, quanto de uma coisa Sim, mais tradicional, protecionista de um grupo específico, né, que se mantém dentro de uma coesão muito grande por relação. Você teve dois pontífices. Quando houve a passagem de um cargo ao outro, né, você, pela primeira vez na história, você teve ao mesmo tempo, até Bento XVI passar para o Papa Francisco, um bom tempo, mas eu não me lembro exatamente quanto tempo. Os dois ficaram, né, como papas na época. aqui está dizendo que moravam próximos até 31 de dezembro. Como o Júpiter aqui entrou no dia 26 de junho, em 2 de maio, Júpiter ainda se encontrava em Gêmeos, né? Aí tá essa história da dualidade, mas depois eles se harmonizaram e ficaram próximos até o fim de 2022. Até a morte, né, do primeiro do Ratzinger, depois agora do Bergoglio. Sim, E eram é pessoas um, assim com pensamentos bem diferentes, e conseguiram se harmonizar e rezar pela paz mundial, né? eu fiz uma análise do mapa do Bergoglio na minha palestra recente, e é incrível que esse Marte em Libra tem essa habilidade, né, de você negociar, de você ser diplomata e levar, porque eu não conheço o mapa do Bento XVI, mas dá para ver que o Francisco, o Bergoglio, ele tem essa habilidade, né? Ele, sempre, né, o Júpiter, é, há uma questão de generosidade, de conforto em Câncer, né, com a família, inclusive com os menos favorecidos, né, há essa necessidade de cuidar do povo, né, essa vontade de favorecer o povo. Aqui nós fizemos algumas questões também, uma colega fez algumas pontuações que já estão criticando essas políticas assistencialistas. Parece que já estão cortando, o Paraguai, eu creio, cortou todas as políticas assistencialistas e substituíram por uma incentivo ao trabalho, que é aquela parábola, né, do não dê o peixe, ensine-o a pescar, que é uma parábola bíblica. E isso aí está acontecendo no Paraguai. Eu vi essa notícia recentemente, para que a pessoa não fique dependendo totalmente do Estado. Sim, um Tem outras comportamento questões. mais Pode paternalista, né? falar. Aham. O Estado não tem essa função, né? Ele tem que garantir, por exemplo, a questão de Júpiter sempre foi ligado à saúde também, né? De garantir a saúde do povo. Nós temos que cobrar, nesse período que Júpiter estiver em Câncer, uma melhoria no sistema de saúde, para que a população não sofra tanto com, com, com esse desassistimento, desassistência, né? É verdade, é que também eu acho que o aspecto de você realmente atender aqueles que realmente necessitam, né?
nesse sentido. O problema, eu acho, no caso, que Júpiter em Câncer, ele deixa muito preso nos interesses dos grupos ou corporações que têm vínculos um entre eles. Então, meio que há um protecionismo entre aqueles grupos coesos, né? Mas essa coisa aquariana de pensar no todo, acho que isso fica meio que de fora, porque o Júpiter em Câncer ele vai dar uma ênfase maior, né? Então, no positivo, ele vai dar uma ênfase maior às estruturas que você já tem montadas nas relações ou nos grupos de pessoas. Câncer, porque nem sempre o signo de Câncer ele vai se restringir à família. A família também está, às vezes, numa empresa, uma família, né? Um sindicato, uma cooperativa, em qualquer. A máfia é uma entidade É. também esse lado, né? Porque pai para filho e eles se protegem mutuamente e eles competem com outros. Então, acho que esse é que é o problema, né, Douglas? A gente poderia tentar entender assim desse Júpiter em Câncer. É o quanto esses grupos tentam proteger os próprios pares, né? E isso fica limitado e acaba não chegando naqueles que precisam realmente, né? Tem um filme excelente, chama A Firma, tradução portuguesa. É um rapaz que não tinha muito sucesso e ele resolve entrar numa empresa lá, a firma, que na realidade era alguma coisa como a máfia. Depois ele tem um progresso material, mas a parte emocional, espiritual, ele perde. O próprio Advogado do Diabo também, É, fala desse outro filme, né? Muito mais recente, fala dessas questões de vender a alma para o diabo, entrar por uma empresa e perder a identidade. Né? Vamos falar isso. agora do trânsito sobre o mapa do Brasil. Então, aqui nós vamos destacar esses movimentos que eu havia dito, né? A quadratura com o Plutão, que vai mexer com a parte financeira, né? Então, movimento contra financeiro, a oposição à conjunção Netuno-Urano na 11, que faz parte do legislativo, e o trígono com Marte na 9, que é o judiciário. O Júpiter, ele rege no mapa do Brasil a casa 11, que é justamente o legislativo. E ele passando na casa 5, é a casa dos investimentos, a casa do mercado de jogos, né, de aplicações, de risco. Só que a gente vê que, no momento, devido a essa conjuntura aqui, essa quadratura com Plutão, que também está tendo a visita dos dois outros planetas, Saturno e Netuno, essa questão de investimentos estrangeiros caiu um pouco no país, quase que acabou, né? As empresas não estão investindo. Quer falar alguma coisa, fazer um comentário? Sim, eu gostaria de pontuar que tem duas questões importantes que o Júpiter também rege, ou corregente, se você usa também, né? A casa 2 dos valores, né? Dos recursos. Sim. Porque eu tenho Não. por hábito de trabalho nunca usar só Netuno para peixes, porque Júpiter ele representa muito bem peixes, né? Nesse espírito. E também uma coisa que o Câncer ele está na casa 6, embora, claro, né? Se você considerar ali a distância das cúspides, você pega o ingresso dele de 5, mas ele também vai alcançar 6.
Então, também os assuntos ligados à saúde pública, né? Ou, de certa forma, Sim. um exemplo que a gente está vendo, Douglas, é as pessoas parando de se vacinar, por exemplo, né? E doenças antigas que não voltavam mais, se voltando porque as pessoas estão com essa resistência. E o É, Júpiter no mapa do Brasil, ele não está muito bem colocado, porque ele está no que nós chamamos na astrologia no exílio dele, né? Porque nem sempre num mapa natal, isso é uma regra da astrologia, né? Júpiter vai ser sempre bom. Ele vai ser misto ou adverso, dependendo das casas que ele rege e da dignidade dele, né? E como ele está em Gêmeos, que é o oposto de do seu melhor domicílio, que é Sagitário, isso dá uma quebra de interesses, porque Gêmeos divide tudo, né? Não cria, tem sim. dificuldade de estar um objetivo, porque é muitas opções, né? Então, eu acho que ele acaba também desfavorecendo um pouco a casa 6. O Júpiter na 6 vindo, né? A gente sempre vê trânsito de onde vem o planeta, né? Não é o Júpiter no céu, é o Júpiter, no caso do mapa da independência, é o Júpiter que estava na casa 4 junto com a Lua, que vai entrar em Câncer e vai ativar a casa 6, né? Então, esse mesmo Júpiter é o Júpiter, como você disse, em exílio, sem muita expressão. Tanto que o Brasil é o país do jeitinho, né? Se você for ver a questão do judiciário, sempre se dá um jeito aqui para que não para que as coisas não sejam feitas de uma maneira mais rígida, diferentemente de outros países que têm um Júpiter mais elevado, como, por exemplo, os Estados Unidos. Lá a lei é cumprida exatamente à risca. Então, esse Júpiter vai entrar na casa 6. Então, o que pode se esperar? De qualquer forma, a gente sempre espera de Júpiter alguma coisa benéfica, mas que se melhore a questão de saúde pública, de saneamento, todas essas questões trabalhistas também na casa 6, né? Então, você pode colocar. Estamos aí com um escândalo absurdo aí do roubo dos aposentados. Aposentados é a casa 12, né? A pessoa já não trabalha mais. Então, por antítese, ele afeta também a casa 6, que é a da classe trabalhadora. Como você vê Os esse servidores trigo e os no. funcionários. Pode falar, Fabrício. Os servidores e os funcionários tem a ver com É, Casa 6 também, alguns cargos isso. né, dentro das estruturas de hierarquia, como alguns militares, esses servidores que têm hierarquias, né, eles se enquadram ali também, né? Aham. Houve esse trígono ao Marte. O Marte ele rege naturalmente a casa 10, né? E também a casa 3, que é a imprensa. Né? A casa 10 é o governo, ele era o antigo regente de Escorpião, e agora ele rege com mais eficiência a casa 3, que é a imprensa, a liberdade de expressão, e a nova ágora, né? Que é as redes sociais, por onde as pessoas também se expressam. Tanto que no meu tempo de jovem, o jornal era a verdade absoluta. Hoje, o jornal está em desuso, substituído por todas as publicações da internet, todas essas mensagens virtuais. Como você vê esse trígono, esse favorecimento, aí, esse movimento porque o Marte está em domicílio, Marte Escorpião é fortíssimo. Sim, eu acredito que
Na realidade, o Marte em Escorpião é o planeta mais forte do, do mapa do Brasil, né? Da independência ali do 7 de setembro. Porque ele está domiciliado e ele está numa casa de fogo, numa casa trina, numa casa 9. Então, eu acho que Marte é o planeta mais forte. Então, nesse início, pelo menos, né, eu não sei se... Eu acho que ele não volta mais esse grau, né, na retrogradação. Acredito que Foi nesse bem início... rápido. É isso. Acredito que nesse início dê um impulso que seja mais... Talvez, se a gente não for ver como positivo, pelo menos que se veja, porque uma das negativas de Júpiter é exatamente o excesso de otimismo e a falta de percepção realista, né? Não é ser pessimista, mas ser realista. E o Júpiter com Marte, talvez ele dê um destaque para elementos, né, que do Júpiter ali em Gêmeos, né, sejam positivos, mas passageiros, com relação tanto às questões da identidade da nação, a questão política, mas eu acho que muito rápido, sabe, Douglas? Porque ele fez a conjunção, ele passou e na retrogradação ele não volta mais, e aí ele fica ali entre as 5 e as 6. E o que me preocupa um pouco é essa característica de aproximação das 6, que a gente sabe que você tem casas benéficas ou positivas e casas que dão mais dificuldades. Então, acho que para Júpiter funcionar nesse mapa, parece que tem que passar pelo pior, né? E isso é uma característica do Escorpião também. Embora Marte esteja domiciliado, Escorpião no meio do céu, pode ver no Brasil. Ah, descobre-se o pior, aí você arruma, remenda, cria algo para que aquilo, teoricamente, não passe de novo, né? Então, eu acho que algumas coisas vão vir à tona, tanto na mídia, Júpiter em Gêmeos, né? A Lua vai ficar popular para mostrar questões difíceis ou que têm que ser transformadas, ou se evidencia coisas, Júpiter vai aumentar aquilo ali, e depois, no movimento dele para 6, é que fica limitado realmente. O final da fase dele em Câncer, ele vai restringir muito na 6, porque vai acabar evidenciando muitos problemas. A casa 6 também é dos inimigos, a rotina, o dia a dia, ou os inimigos do trabalho, né? Que é aquilo que a gente vai encontrando na própria rotina, que limita o movimento das coisas. A casa de Virgem, né? Os detalhes. A saúde pública, os servidores públicos, as instituições hierarquizadas, até mesmo militares. Então, acho que isso, não sei se isso vai, sabe, concordo com você, alguma coisa boa vai vir no final, do processo final, mas até lá, meio que um misto, assim, né? Coisas boas, porque parece que meio que vem mostra o que não está bom, talvez, né? Você falou um negócio que eu lembrei de um provérbio que usava na infância, que era coloca a tranca depois que a porta foi arrebentada, né? Perfeito, exatamente. É a marca do Brasil. Esse movimento aqui, como a gente já disse, esse movimento foi muito rápido, né? Foi um flash que aconteceu com essa quadratura e essa oposição e esse trígono. Ele já vai se distanciando, já passou. Então, foi uma coisa assim de um mês, eu creio, no máximo, que teve esse efeito. O que vai ficar realmente depois, talvez um sextil com o Sol, um sextil com Mercúrio, aí ele pode ser que ele ajude um pouco nessas questões aí de Sol e Mercúrio. Mas foi muito rápido, realmente. Foi só naquele momento. Queria falar mais alguma coisa? Aqui tem Eu tinha uma acho que para observação cada de uma signo... colega por favor. Que o do Brasil proteger-se a si mesmo ou quebrar tudo para recomeçar, né? Proteger-se a si mesmo é Júpiter em Câncer, e quebrar tudo para recomeçar é esse Saturno, Netuno em cima do Áries, né? Em cima do Plutão em Áries. Eu vejo mais forte, mesmo porque vai ficar bem mais tempo,
essa conjunção Saturno-Netuno em Áries. O Júpiter passou, foi-se embora e não vai se incomodar mais com isso. Ele vai ficar agora com mais efeito essa dissolução de Saturno, Netuno em Áries, né? O Netuno dissolvendo e o Saturno com a cobrança, né? Do que aconteceu com as finanças do país, que não estão muito bem. Já estão falando em insolvência do Estado para o ano que vem. Isso o nosso secretário das Finanças, da Fazenda. Você acha? É uma coisa que a gente vê muito claramente, né? Que a gente está aí. Você tem grupos de interesses que ficam guerreando. Você está num período de luta de classes, na realidade. Essa que é a verdade, Uhum. né? Você tem um grupo específico político, né? Que busca interesses de segmentos, muitos deles, inclusive familiares ou até estruturados em hierarquias bem definidas e tradicionais cancerianas, né? Que ficam Sim, guerreando, puxando a corda, aquela coisa, né, do Sol e Júpiter, dois sóis, cada um tentando puxar para o seu lado. E no negativo, o Júpiter ele traz essa questão da dependência do coletivo, você não se lançar em nada novo, e Saturno em Áries é um posicionamento muito ruim, porque é o pior signo para Júpiter transitar é Áries, né? Perdão, para Saturno transitar é Áries, né? é muito seco para ele, né? Porque ele se O exalta em Ares é Libra, seco e né? predomina o seco. É, Saturno se exalta em Libra, porque a limitação e também a base é o outro, né? Uhum. Tudo que você vai fazer que você não tem o outro, você não vai dar certo. Seja um negócio, ou seja qualquer loja, você precisa do outro para concretizar, né? Para estabelecer Saturno, Libra, então, que é a exaltação dele. Então, Saturno Aquário, que é o melhor signo dele. Então, em Áries é muito ruim mesmo, porque fica uma sensação de cada um por si e perde aquela coisa, né, do todo. E é uma coisa negativa do Júpiter em Câncer, é exatamente essa necessidade muito grande de ter que fazer parte de algo. Então, não importa se o coletivo, se aquela outra família lá, como na máfia, né, está perdendo. O que importa é a gente defender a nossa família. Não importa se aquele segmento, se aquela classe específica, a gente está defendendo o nosso segmento com unhas e dentes aqui. Então, isso é que eu vejo. A dependência do coletivo, a falta da individualidade, essa frustração emocional por excesso de sensibilidade típica de Júpiter em Câncer, né? E o reconhecimento das autoridades somente aquilo que é herdado, é não olhar para uma pessoa que tem uma ideia nova, né? Isso está acontecendo. Isso também tem a ver com Saturno, né? Que ele fica bem em Aquário, mas em Áries ele não cai bem. Porque eu não estou tentando olhar para uma ideia nova, eu só quero repetir aquilo, né? A limitação, Saturno, limitações, restrições, fronteiras, aquilo que eu sei que dá para fazer e que é importante fazer aqui nesse momento, mas não há algo que eu possa ver, né, que seja diferente ou que seja uma ideia. Não, tem que ser algo canceriano, tradicional, estruturado, né, ariano, com interesses ou até mesmo com disputas, com escaramuças, mas não uma solução que seja para todos, que englobe o coletivo de uma forma satisfatória. Então, acho que esse é que é o problema desse momento, né, que a gente está vivendo, digo agora, nesse período mesmo, sem olhar num longo prazo, num médio prazo, pelo menos, para o ano que vem, mas agora, que é essa luta por interesses das pequenas classes, né, que querem manter a sua hegemonia aí. Exatamente. Bom, agora vamos. Já chegamos a uma hora de live, vamos fazer as nossas considerações finais, Salvisa. Eu muito feliz de ter feito essa live contigo, conhecer um pouco mais
da sua cultura, da sua sabedoria, de tudo aquilo que você contribuiu muito com o assunto. Ah, muito obrigado. Eu aqui fico muito feliz pelo convite, também pela confiança, pela troca de ideias. E é sempre bom também essa sua visão, é uma visão muito greco-romana, que é muito o retorno às bases, né, da teologia moderna. E acho que a gente faz uma boa bate-bola no sentido do o novo, mas sempre tentando levar o tradicional como aquela estrutura que dá uma segurada, né? Como você é arquiteto, né? Você tem que ter um concreto Sim, forte, mas a amarração de ferro tem que estar também, né? Funcionando. Muito obrigado, viu? realmente. Gostei muito, Fabrício. Eu, queria deixar então um abraço a todos que vieram aqui nos assistir e um abraço para você também. E que Muito você obrigado. suporte esse frio que está fazendo aí no Rio Grande do Sul. Quantos graus está hoje? Aqui, aqui a gente teve máxima de 12 hoje e amanhã de 11. Máxima? Meu Deus. E mínima um? É, mínima 1 grau. Não, é terrível, né? Mas passa, as Qual a estações latitude aí? passam. Qual a latitude de Aqui, Porto Alegre? aqui eu devo estar em quase 1.000 metros. Porto Alegre é Não, zero, né? Mas eu estou um pouco latitude. mais distante. Que Porto você Alegre fica é na zero, serra, né? é um pouquinho mais do sentido serra. Deve estar, não chega a 1.000 metros aqui, mas mesmo assim a proximidade aqui é fria lá. Os ventos, né? Tem aí perto a cidade de Ubirici, né? Que é a mais fria do Brasil. Isso já em Nossa. Santa Catarina. Tá bom, Fabrício. Muito prazer em falar contigo, de fazer essa live. Fiquei muito feliz com tudo, como tudo correu. E agradeço Joia. mais uma vez a sua presença. Obrigado, um abraço para você também, Douglas. Muito obrigado. Conte sempre comigo aqui no seu canal. Obrigado. E você também. Uma boa noite a todos, então. Boa noite.